Hora do noticiário aqui no Estúdio Univesp. Já estamos aqui com o Ederson Graneto, os principais destaques dos jornais, também notícias do mundo da ciência. O que você trouxe para a gente, Graneto? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Hoje nós temos bastante informação nos jornais, quer dizer, os jornais têm abordagens diferentes, na verdade, do mesmo tema, tá certo? Que é a questão lá de Brasília, o que vai acontecer, qual é o futuro e como o governo Temer está se preparando para enfrentar aí um possível desafio de 6 meses até que seja julgado o impeachment da presidente, se o Senado der conta de que ele deva ser julgado, tá certo? Eu quero começar aqui, então, com a página do Globo. O Globo diz assim: Temer tenta desarmar bomba fiscal no Supremo. A batalha do impeachment, né? Mudança na dívida dos estados com a União causaria um rombo de 330 bi. Aqui o Globo trabalha com a possibilidade, e o vice-presidente também, de ele assumir o governo, tá certo? E se ele assumir o governo, tem essa questão da batalha fiscal no Supremo, que é assim, os estados entraram no Supremo com um pedido para que os juros das dívidas estaduais calculados não sejam juros compostos, como são os juros normalmente calculados, tá certo? Juros sobre juros. Juros sobre juros. Queriam que fosse juros simples. Então, isso está lá uma discussão no STF agora, e se isso acontecesse, diz aqui o Globo, né, que o negócio ficaria muito ruim para um eventual governo Temer, tá certo? E essa decisão vai ser tomada amanhã, se os débitos devem ser calculados por juros simples ou compostos. Esse rombo que pode chegar a 330 bilhões de reais. Temer também tenta fechar sua equipe econômica para o caso de a presidente Dilma ser afastada pelo Senado. E aqui tem a informação de que o presidente Fernando Henrique não se opôs à participação do PSDB num eventual governo Temer. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho, que isso é capa também, né? da Folha de São Paulo. E aqui uma análise da Miriam Leitão dizendo que essa decisão do STF sairia no pior momento. Aqui uma notícia interessante, que é uma notícia local lá do Rio de Janeiro, mas é bastante importante para o país inteiro, né, que a Justiça manda o Estado do Rio pagar os inativos. Depois de ser derrotado na Justiça, que determinou o pagamento imediato aos aposentados, o Estado do Rio informou que não tem dinheiro para cumprir essa decisão. O governo alega só ter verba carimbada para programas sociais. Cerca de 137 mil aposentados e pensionistas que ganham acima de R$ 2.000 ainda não receberam o último salário, tá? Vamos passar então para... tem aqui também outra informação importante no dia de hoje. Senado elege comissão do impeachment. Elegeu os 21 integrantes da comissão especial que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma, que foi aprovado pela Câmara. A maioria dessa comissão é oposicionista. Ela vai ser presidida por Raimundo Lira, que é do PMDB da Paraíba, e deve ter como relator o senador Antônio Anastasia, que é do PSDB de Minas, apesar aí dos protestos de todos os integrantes do PT, né? A eleição, como foi feita de forma simbólica, sem qualquer voto contrário, é um sinal da influência reduzida do governo. Aqui você vê aqui os senadores Raimundo Lira e o Anastasia, o Raimundo Lira. A Anastasia está de óculos aqui nessa fotografia, tá? São eles dois que vão comandar essa comissão do impeachment. Vamos passar para os outros jornais. Vamos. Como eu tinha dito, né, a Folha de São Paulo sai aqui com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na capa. Aqui a manchete da Folha PSDB precisa participar da gestão Temer, defende FHC. Por que isso? Porque tem muita gente no PSDB que diz que o partido tem que ficar de fora de uma eventual gestão Temer. Não quer que o PSDB indique cargos, não quer aceitar cargos. Enfim, tem uma discussão interna dentro do partido. Mas o ex-presidente que diz que apoio ao impeachment torna os tucanos responsáveis pelo que acontecer no pós-Dilma. Ex-presidente Fernando Cardoso defende a entrada no eventual governo de Michel Temer com indicação de cargos, pois a situação do país é mais grave do que se pensa, diz ele. Essa é uma entrevista que ele deu para o Fábio Zanini e a Natuza Neri. Ele afirmou que os tucanos têm responsabilidade porque eles apoiaram o impeachment, né, da presidente Dilma, e não pode deixar de aderir. Tem essa divisão, ele estava colocando assim, o Fernando Henrique se coloca ao lado do senador José Serra, que também defende a mesma coisa e já é cotado para o Ministério da Fazenda ou então para uma pasta social do governo Temer. Do outro lado está o governador Geraldo Alckmin, que defende só o apoio do Congresso.
Então, essa decisão da sigla vai ser tomada no próximo dia 3, né? Tá? Aí deve ter uma decisão. E aqui, vamos ver, tem a notícia do senador Tucano, que deve ser relator do impeachment, Antônio Anastasia, né? Essa principal notícia da Folha é essa entrevista com Fernando Henrique Cardoso, tá? Tem aqui que o Bernie Sanders hoje também enfrenta prévias decisivas lá nos Estados Unidos. O Estado de São Paulo traz na manchete uma informação que é de uma nova coluna, a tal da coluna do Estadão. Tá certo? É uma coluna, tipo o painel da Folha, uma coluna política, que está assinada pelos jornalistas Marcelo de Moraes e Andressa Matais, e que traz aqui essa informação. Temer quer pente fino nas contas públicas de bancos. Essa é a informação principal da coluna. O vice-presidente Michel Temer definiu uma das primeiras medidas que vai tomar se assumir o governo no caso do impeachment. Fará auditoria nas contas dos bancos públicos. Os alvos serão operações feitas pela Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, no Banco do Nordeste e no Banco da Amazônia, nos 13 anos, em todos os 13 anos da gestão petista. Ele justifica isso dizendo que depois da Petrobras e das assim chamadas pedaladas fiscais, existe um motivo para esse pente fino. Então está aqui o Estado divulgando sua coluna nova. Só deixa eu mostrar uma foto aqui. 15 trens, essa foto interessante dos trens do metrô, novinhos, né? 15 trens novos estão parados em São Paulo por causa dos atrasos nas obras da linha amarela do metrô. Com essa lentidão na construção das linhas 15, prata e 5 lilás, serão 46 trens parados até o final do ano e, enfim, o metrô sendo sempre sobrecarregado. O Estadão dá também a informação de que Fernando Henrique Cardoso apoia a entrada do PSDB na nova gestão. Agora, aqui no Estadão é interessante o seguinte, eles trabalham já com, deixa eu puxar aqui na página interna, com possíveis candidatos aqui do Ministério da Fazenda. Ministério, Está aí na página A4, né? A4, aqui, resistência do PSDB em aderir a governo Temer aumenta as chances de ex-presidente do Banco Central. Eles estão falando do Henrique Meirelles, né? No Jaburu, Palácio Jaburu, Serra minimiza a divergência entre tucanos e lista quais seriam as prioridades da economia. A gente pode ver aqui no canto esquerdo do Estadão, que é objeto da manchete dele, que é essa coluna. Coluna do Estadão, uma nova coluna do jornal, que traz, enfim, informações de bastidores, que dá coisas em primeira mão, tal, não sei o quê. Agora, Meirelles se fortalece para comandar a Fazenda. Ele esteve lá com o vice-presidente Michel Temer, e parece que é o principal nome, ele e José Serra. Os dois nomes que disputam aí o Ministério da Fazenda. José Serra poderá integrar também aí uma área social do governo, caso Meirelles se fortaleça ainda mais, tá? Aqui, Fernando Henrique, que é a participação tucana, tem a opinião do senador Aécio Neves, né? Que vai apresentar ações emergenciais contra a crise. Ele não quer assim, uma participação direta do governo. Acho que o PSDB não deve assim, participar diretamente. Então, essa é uma decisão que vai ser tomada e o partido está lá meio dividido. Eu falei nos nomes, acho que é a Folha, então. Deixa eu verificar aqui na Folha. A Folha traz uma listinha para o Ministério do Planejamento, estão propostos aí Romero Jucá, num eventual governo Temer, ou Murilo Portugal, que é presidente da FEBRABAN, Federação dos Bancos, para o Ministério do Planejamento, tá? Romero Jucá é um senador que já foi ministro da Previdência no governo Lula. Para o Esporte e Turismo, Henrique Eduardo Alves, integração, Henrique Eduardo também foi do governo Dilma, tá certo? Ele foi ministro do Turismo do governo Dilma. Cacá Leão, deputado federal do PP da Bahia. E no Banco Central tem 3 nomes aqui, a Amaury Bier, Ilan Goldfein, que é diretor do BC e atualmente economista-chefe do Itaú. A Amaury Bier, que é ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo Fernando Henrique. E Mário Mesquita, que é ex-diretor do BC e sócio do Banco Brasil Plural. Na Casa Civil, que é um outro cargo importante, está cotado aqui Eliseu Padilha, ex-ministro da Secretaria de Aviação Civil do governo Dilma e também ministro dos Transportes do governo Fernando Henrique Cardoso. E Ricardo Paes de Barros, está cotado aí para coordenar o núcleo da área social, enfim, ele já foi chefe, hoje está no Instituto Ayrton Senna, mas ele já trabalhou nessas áreas, Núcleo de Ciência e Educação, ele está no Núcleo de Ciência e Educação no INSPER e no Instituto Ayrton Senna, mas ele já trabalhou nessas áreas, foi um dos criadores, ajudou a criar lá o primeiro plano do Bolsa Família, sim. Tá? Então é isso. Carlos Aires Brito para a Justiça, Carlos Veloso e Cláudio Maris Oliveira, são 3 nomes
para a Justiça, e da Previdência, Roberto Brant. Tem, enfim, essas são, eu acho que são as principais manchetes dos jornais. Mas agora, tem umas questões aqui, por exemplo, um eventual governo Temer, já se fala em cortes, isso está em todos os jornais, tá certo? O que vai se fazer com relação à aposentadoria, se vai se desvincular a aposentadoria do salário mínimo, né, o reajuste dos aposentados desvinculados do salário mínimo, enfim, não só dos aposentados, mas de toda a previdência desvincular isso do salário mínimo, é uma questão que tá preocupando o eventual governo Temer, tá certo? Essas são as principais notícias dos jornais de hoje. Eu queria aqui destacar também o seguinte, eu estou caçando aqui, está aqui, ó. No jornal, na edição do Brasil do jornal Eu País, o jornal Eu País tem uma edição nacional, uma edição brasileira, né? Tem a edição lá, tem a edição europeia, uma edição internacional e tem uma edição brasileira. E tem aqui, eles dão destaque na primeira página aqui desse Eu País, edição brasileira, crise sem vencedores. PT, Michel Temer e oposição em baixa nas pesquisas. Isso aqui é o seguinte, eles destacam uma pesquisa do Ibope, que revelou que 62% apoiam novas eleições se houver um impeachment da presidente Dilma no Senado, tá certo? Há um alívio, o alívio com o eminente, a matéria diz o seguinte, que o alívio com o eminente afastamento de Dilma está longe de trazer um alento para o vice Michel Temer, que poderia assumir, né? A pesquisa do Instituto Ibope, divulgada nesse final de semana, diz que apenas 8% dos entrevistados se sentem representados com Temer no lugar da atual presidente. 62% afirmam que preferem novas eleições neste momento de transição. Enfim, outras informações que eles são, enfim, a conclusão da pesquisa é que as pessoas estão desacreditando dos políticos de uma maneira geral. Como está o título aí, não tem um vencedor, entre aspas, nessa questão. Dessa crise, não tem. Eles foram buscar as rejeições de vários possíveis candidatos a um governo, tal, as rejeições estão muito altas. A Dilma supera os 70%, Aécio Neves também, que perdeu a eleição para presidenta, é de 53%, subiu, era 44%, subiu para 53% rejeição a Aécio Neves. Geraldo Alckmin tem a mesma fase de rejeição, passou de 30% em fevereiro para 50% neste mês. José Serra alcançou 54%, estava em 52%. Marina Silva subiu de 42% para 46%. E o presidente Lula era de 61% a rejeição, enorme rejeição, subiu ainda mais para 65%. Então, essas são algumas das conclusões dessa pesquisa feita pelo Ibope sobre o atual cenário político brasileiro, né? Que quem que estaria melhor nesse cenário, na verdade, ninguém está bem. Há uma rejeição geral com relação aos políticos. Mais uma coisa rapidamente aqui, que é importante de se falar, que mais uma citação, né? Supremo abrindo mais 2 inquéritos contra o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, na Lava Jato. Então, o Supremo Tribunal Federal autorizou ontem, está aqui no Estadão, mas está em outros jornais, está nos portais também, a abertura de mais 2 inquéritos contra o Eduardo Cunha no âmbito das investigações da Lava Jato. Então, com isso, ele passa agora a ser réu em 5 procedimentos na corte mais alta do país. Os novos pedidos foram encaminhados pela Procuradoria-Geral da República e foram autorizados pelo ministro Teori Zavascki, que é responsável pelos processos do Supremo em que é investigado o esquema de corrupção e formação de cartel que atuou na Petrobras. Então, mais citações aqui. Ele é réu em mais casos agora, o Eduardo Cunha, dentro do âmbito da Lava Jato. Esse caso está roubado, né? Pois é. Bom, vamos terminar, Cassinha. Nosso tempo já foi. Então, com isso, o Estúdio Univesp vai terminando por aqui. Você não pode esquecer que todos os nossos programas estão lá na internet, www.youtube.com/UnivespTV. Bom dia a todos e até a próxima.